Em 17 de outubro, a unidade de inteligência de ameaças do Google fez um anúncio chocante. Hackers norte-coreanos do grupo UNC 5342 usavam contratos inteligentes na Ethereum para distribuir vírus sofisticados e roubar criptomoedas. Segundo o lado de fora, o grupo faz isso desde fevereiro e agora é novembro. Isso faz parte de uma campanha contínua de engenharia social, onde eles miram em indivíduos vulneráveis por meio de um site comprometido usado para instalar malware remotamente nos dispositivos da pessoa e, em seguida, usam esse malware para acessar seus dados ou roubar suas criptomoedas. O ataque é conhecido como Ether Hiding e não é novo. Especialistas em cibersegurança afirmam que ele surgiu em 2023 e vem sendo utilizado desde então. Ele aproveita transações em blockchains públicas para armazenar e recuperar arquivos maliciosos. Ether Hiding é popular por ser difícil de rastrear e de parar. Há algumas razões para isso. Uma é que a maioria usa a blockchain com pseudônimo, dificultando a verificação de identidade. Agora, mesmo que você não esteja intimamente familiarizado com o funcionamento da blockchain, provavelmente conhece um desses pseudônimos, que seria Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin. Além disso, invasores podem restaurar arquivos maliciosos com chamadas somente leitura, sem deixar histórico visível na blockchain. Pense nisso como um vilão em um filme. Usando um celular descartável, impossível de rastrear para detonar uma bomba, a polícia não pode localizá-lo por esse telefone. Embora o ocultamento de Ether não seja novidade, é a primeira vez que os pesquisadores veem hackers apoiados pelo governo usando esse método. Isso é bastante assustador porque sugere que os grupos de hackers norte-coreanos estão aprimorando suas técnicas em um ritmo absolutamente impressionante. E parece que o Ocidente, nós somos os alvos deles. Devemos perguntar, o que a Coreia do Norte ganha com isso? Esse é o futuro dos conflitos? E talvez mais importante, como as nações podem se defender? O que tudo isso significa? Agora, antes de chegarmos às nossas perguntas, precisamos abordar o elefante do tamanho de um titã que está na sala hoje. Que diabos tudo isso significa? E olha, a gente sabe que a maioria de vocês assiste o Warfronts por causa da geopolítica, da minha voz suave e das menções ocasionais ao Webrance. Mas não para debates avançados sobre blockchain ou hacking. Isso é justo. Normalmente, quem gosta de geopolítica e quem se interessa por blockchain vive em mundos diferentes, mas essa é uma das raras ocasiões em que eles se cruzam. Vamos dar um breve curso sobre tecnologia blockchain antes de abordar as questões geopolíticas da guerra comercial. Ok? Uma blockchain é um livro-razão digital imutável que registra transações em vários computadores ao mesmo tempo. É como uma grande planilha compartilhada, acessível a todos, mas que não pode ser alterada após o registro. As transações na blockchain são reunidas em blocos conectados como uma corrente, originando o nome blockchain. Esperto, não é? O que torna a blockchain interessante é ser totalmente descentralizada. Ninguém controla isso sozinho. Milhares de computadores no mundo mantêm cópias desse registro. Da blockchain surgem as criptomoedas, criadas inicialmente como recompensas para quem mantém a blockchain, verificando transações e adicionando blocos. Esse processo é chamado mineração. E veja, existem várias blockchains, mas a que nos interessa hoje se chama Ethereum. Ela basicamente funciona como descrevemos, com um diferencial importante. Ela possui algo chamado contratos inteligentes. Esses são basicamente pequenos programas que vivem na blockchain e são executados quando certas condições são atendidas. Eles são meio que como máquinas de venda automática, pois, uma vez que uma pessoa os coloca em funcionamento e os abastece, eles basicamente funcionam de forma autônoma. Coloque dinheiro suficiente em uma máquina de venda automática e ela eventualmente te dará um lanche. Satisfaça as condições de um contrato inteligente e ele fará o que foi programado para fazer. Agora, é aqui que os hackers norte-coreanos foram bastante criativos. Eles perceberam que podiam esconder vírus nos contratos inteligentes, basicamente transformando a blockchain em uma arma, por assim dizer. Ao clicar em links ou baixar arquivos de sites comprometidos, a pessoa é conectada à blockchain.
recebe o código criptografado do contrato inteligente e tem um malware instalado. Depois, hackers acessam seus dados. Do ponto de vista do hacker, essa abordagem é elegante. O código malicioso não fica em um servidor que a polícia possa derrubar, mas na blockchain, distribuído por milhares de computadores. Embora o contrato inteligente não possa ser alterado, já que os dados na blockchain são imutáveis, há maneiras como o uso de proxies, que permitem atualizar o contrato e o código malicioso. Agora que esclarecemos, vamos à primeira pergunta. Por que a Coreia do Norte está fazendo isso? Por que a Coreia do Norte está fazendo isso? Segundo o relatório da equipe de monitoramento de sanções multilaterais, responsável por fiscalizar as sanções da Organização das Nações Unidas, a Coreia do Norte, a resposta é simples: dinheiro. O relatório de 138 páginas revelou que a Coreia do Norte usou dinheiro de ataques para financiar armas nucleares. Matheus Stern, Chief Executive Officer e investidor da CNC Intelligence Incorporada, que fornece soluções de cibersegurança, concorda com as conclusões. Falando ao Warfronts, ele afirmou: a adoção do Ether Hiding pela Coreia do Norte amplia sua estratégia de roubo de criptomoedas. Por anos, agentes da República Popular Democrática da Coreia usaram mixers como Blender, Pong.io e Simba.io para esconder rastros após ataques a exchanges. Agora, eles usam a própria blockchain para atacar. O objetivo segue igual: converter ativos roubados em moeda forte para programas de armamentos. Porém, a infraestrutura usada é muito mais resistente a interrupções. Segundo investigadores da Elliptic, eles já roubaram mais de 2 bilhões de dólares este ano, o que equivale a cerca de 13% do produto interno bruto de Pyongyang. Desde o início do programa, o total ultrapassa 6 bilhões de dólares. O fato de esses lucros representarem parte tão grande do produto interno bruto da República Popular Democrática da Coreia mostra duas coisas: a habilidade dos hackers e o impacto das sanções na economia norte-coreana. Pesquisa na revista Nature estimou que mais de 60% da população vive em pobreza absoluta, situação em que a renda familiar não cobre necessidades básicas. Segundo o Borgen Project, a maioria dos trabalhadores na Coreia do Norte recebe de 2 a 3 dólares por mês. Já o Instituto Coreano da América aponta que o won perdeu mais da metade do valor em um ano por causa da inflação. Kim Jong-un, ele mesmo reconheceu essa realidade, dizendo que o governo conseguiu fornecer até mesmo necessidades básicas, como alimentos, mantimentos e bens de consumo para seus cidadãos. Esses são números alarmantes e ajudam a ilustrar por que a Coreia do Norte está apostando tudo em ataques cibernéticos. Isso mostra por que é difícil detê-los. Além do dinheiro, há outro motivo para a Coreia do Norte realizar esses ataques: projetar o poder de Pyongyang. Fora a bomba nuclear, suas forças convencionais são fracas. Analistas dizem que os estoques de armas norte-coreanos são velhos e ineficazes e seus soldados, apesar de muitos, estariam tão famintos que vendem equipamentos para comer. Por causa das sanções econômicas severas e da escolha de priorizar seu programa nuclear, Pyongyang não conseguiu investir em suas forças armadas tanto quanto o regime gostaria. A Coreia do Norte, sob Kim Jong-un, preferiu ataques cibernéticos a fortalecer armas convencionais, conforme declarou o líder. A guerra cibernética é uma arma multifuncional que garante a força de ataque das Forças Armadas Populares da Coreia do Norte, junto com mísseis nucleares. Eles investiram nessa arma. Estimativas da defesa sul-coreana apontam que a Coreia do Norte conta com cerca de 6 mil soldados cibernéticos. Embora pareça pouco, estamos falando de hackers que diferem das tropas convencionais. Eles não estão expostos ao mesmo nível de perigo e podem causar muitos danos de muito, muito longe. E é nisso que a Coreia do Norte está apostando, afirmou o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Mike Pompeo. E vamos citá-lo aqui: a Coreia do Norte é uma ameaça maior do que a Rússia quando se trata de ataques cibernéticos. Isso destaca não só o tamanho da ameaça que eles representam, mas também o perigo da guerra cibernética em geral. Esse é o futuro da guerra? Sim,
O que a Coreia do Norte faz não ocorre isoladamente. Esses ataques coincidem com a intensificação da guerra híbrida da Rússia contra a Europa, unindo ataques cibernéticos e campanhas de desinformação, como nas recentes eleições da Moldávia. Navios espiões russos mapeiam cabos submarinos no Mar da Irlanda, o que pode paralisar comunicações e energia na Europa se forem cortados em crise. Já a China, segundo o governo dos Estados Unidos da América, mantém um ecossistema Hakata que gera milhões de dólares. Hackers chineses como Salt Typhoon e Volt Typhoon invadiram ao menos 9 redes de telecom dos Estados Unidos da América e controlaram centenas de roteadores para lançar ataques a infraestruturas críticas. Na Ásia, Taiwan foi o principal alvo, enfrentando 2,4 milhões de ataques cibernéticos diários em 2024, o dobro de 2023. O ex-chefe da Agência de Segurança Nacional, Tim Ho, alertou que a China busca poder de barganha em um possível conflito sobre Taiwan, não apenas informações ou ganhos econômicos. Se a situação eventualmente escalar para um conflito, eles querem que os americanos estejam distraídos com a própria infraestrutura falhando em casa. Estações de tratamento de água fora do ar, redes elétricas falhando, redes de transporte colapsando. E isso está se tornando o novo normal. A guerra cibernética evoluiu de uma ferramenta suplementar para uma arma primária para nações cansadas de se envolver em combates físicos. Isso muda fundamentalmente o cálculo da dissuasão. Durante a Guerra Fria, a ameaça de destruição mútua assegurada mantinha as potências nucleares sob controle. A guerra cibernética ocorre em um campo diferente, com atribuição difícil, retaliação complexa e regras de engajamento ainda em definição. Quando hackers norte-coreanos roubam criptomoedas, isso é ato de guerra, espionagem econômica ou só roubo? Depende de quem responde. Essa ambiguidade torna a guerra cibernética atraente para estados desonestos, já que a comunidade internacional tem poucas ferramentas para reagir. Novas sanções só prejudicariam ainda mais a economia norte-coreana, incentivando-os a buscar mais recursos. Além disso, a Rússia dificilmente apoiará novas sanções da Organização das Nações Unidas, pois a Coreia do Norte a auxilia na guerra. Intervenção militar está fora de questão, porque pareceria uma reação exagerada a esses ataques. E qualquer país que fizesse isso teria dificuldade em conseguir apoio internacional, apesar de quão impopular é o regime norte-coreano. Além disso, há a constante ameaça do arsenal nuclear da Coreia do Norte. Se algum país invadir, é quase certo que Kim usará suas armas nucleares. Então, o que as nações podem fazer não apenas para responder a esses ataques quando eles acontecem, mas para se protegerem e protegerem seus cidadãos? Defesa? Bem, de acordo com Matheus Stern, precisamos de mais cooperação internacional. Precisamos de muito mais disso, citando ele aqui. Unidades de inteligência financeira e agências como a Rede de Combate a Crimes Financeiros, ou FinCEN, e a Interpol melhoraram o rastreamento, o congelamento e as designações de sanções. Mas o que falta é uma estrutura unificada e rápida para identificar e suprimir artefatos maliciosos em blockchain, por exemplo, IOCs de carteiras, endereços de contratos maliciosos em diferentes jurisdições. Embora a coordenação por agências internacionais de aplicação da lei tenha sido fundamental para enfrentar ameaças como o Ether, manter um banco de dados global de carteiras maliciosas seria útil. A República Popular Democrática da Coreia explora essas lacunas de tempo, lavando dinheiro por meio de mixers, bridges e corretores over-the-counter mais rápido do que os modelos atuais de cooperação conseguem responder. Fim da citação. E embora isso pareça bom no papel, esbarra na realidade complicada da política internacional. Construir um banco de dados global exigiria que os países compartilhassem voluntariamente informações sobre suas vulnerabilidades, o que, compreensivelmente, a maioria simplesmente não está disposta a fazer. Também existe o medo de que o amigo de hoje possa ser o inimigo de amanhã e que qualquer informação compartilhada possa ser usada contra você. Isso não significa ausência de cooperação internacional. Em 2016, a OTAN afirmou que ataques híbridos contra um membro poderiam acionar o artigo 5.
Em 2022, líderes da OTAN aprovaram opções abrangentes de prevenção e resposta contra ameaças híbridas, adaptáveis a situações específicas. A Organização das Nações Unidas aprovou a Convenção sobre Crimes Cibernéticos, que, apesar de críticas à linguagem vaga, pode promover cooperação internacional na aplicação das leis. Até agora, o tratado não está em vigor, mas uma assinatura está prevista para 25 e 26 de outubro no Vietnã. Após a cerimônia, cada país da Organização das Nações Unidas decidirá se ratifica o tratado, que só entra em vigor após a aprovação de 40 nações. Além da cooperação internacional, governos criam planos próprios para enfrentar esses ataques. Nos Estados Unidos, a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura, ou Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura, desenvolveu um plano estratégico para enfrentar ataques e reduzir vulnerabilidades em infraestruturas essenciais. A Guarda Nacional também lançou um programa piloto para fortalecer as defesas locais contra ataques cibernéticos. Na Europa, a Ucrânia recentemente reforçou seu quadro de segurança cibernética para se proteger contra a agressão russa. Embora todas essas sejam medidas necessárias, elas não podem eliminar completamente a ameaça. Enquanto houver vulnerabilidades, agentes mal intencionados tentarão encontrar maneiras de explorá-las. É assim que a vida funciona. O que essas medidas fazem é garantir que os ataques sejam mais difíceis, mais caros e mais propensos a falhar. E quando eles acontecem, as medidas garantem que o dano seja contido e a recuperação seja rápida. Às vezes, isso é tudo o que você pode fazer. Obrigado por assistir.